Bom, pessoal, continuamos então no título 6 dos profissionais da educação. Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela estando em exercício, em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são. Segundo o LDB, esse rol ele é ampliado em outros regramentos, principalmente os sistemas de ensino municipal e estadual, estaduais, municipais e estaduais, eles tratam dessa matéria com um pouco mais de detalhes, tá bom? Artigo 61, então, inciso 1. Quem são esses profissionais da educação? Primeiro, professores habilitados em nível médio ou superior, não é só em nível superior, não. Em nível médio também, ainda há essa possibilidade. Para docência e educação infantil, nos ensinos fundamental e médio, ou seja, professores em nível médio ou superior que atuam tanto na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio. Estamos tratando aqui, pessoal, dos profissionais da educação escolar básica, tá bom? Não esqueça disso. A educação superior já foi não, a gente não trabalhou aqui, uma vez que não faz parte dos nossos estudos para o nosso concurso. Outro grupo de profissionais da educação, trabalhadores em educação, portadores de diplomas em pedagogia, diploma em pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nessas mesmas áreas. Esse pessoal da pedagogia hoje já sai, segundo as novas resoluções, com tudo isso aqui no seu diploma. Então, pode atuar tanto em sala de aula quanto fora, na parte de orientação, inspeção, supervisão, tudo. Trabalhadores em educação, outro grupo de profissionais da educação. Trabalhadores portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Pode ser também curso técnico, tá? Então, o pessoal, os ATBs, por exemplo, são trabalhadores, são profissionais da educação, porque esses, mesmo com curso técnico, já atuam nas suas áreas profissionais. 4. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou corporações privadas que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso 5, vamos descer aqui, do caput do artigo 36. Esse inciso 5 aqui, ó, trata da educação técnica profissional tecnológica. Então, essas pessoas com notório saber reconhecido em uma determinada área, que trabalham com o ensino técnico, esses também são considerados profissionais da educação. 5. Profissionais graduados que tenham complementação pedagógica conforme disposto no Conselho Nacional de Educação. Às vezes a pessoa é um advogado, um engenheiro, que seja, faz uma complementação pedagógica e atua como profissional da educação. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação de modo a atender às especificidades do exercício das suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos. Olha só, para se formar esses profissionais, a gente precisa ter alguns fundamentos, porque estamos trabalhando com pessoas. A área pedagógica ela é muito peculiar. Você precisa ter um conhecimento, uma formação para que atue como profissional da educação. Então vamos lá para esses fundamentos na formação dos profissionais da educação. Primeiro, a presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. Isso aqui está dizendo o seguinte: não preciso explicar em detalhes, mas é uma boa formação para que você tenha um bom domínio do seu conteúdo. É isso, mas o texto é esse, fique atento. 2. Associação entre teorias e práticas mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. Aqui é o seguinte: obrigatoriamente tem que passar por essa capacitação aqui. Para se formar na área pedagógica, você é obrigado a ter participado de estágios supervisionados dentro das unidades, ou dentro, se for em outra área, dentro das unidades educacionais, ou mesmo bibliotecas, dentro de conglomerados educacionais. E capacitação em serviço. Isso aqui é aquela trabalho de docência, né? Quando se trata do docente. Continuando, o aproveitamento. Então, fique atento. É obrigado a ter isso aqui. Tanto estágio quanto capacitação em serviço. Terceiro, o aproveitamento. Isso tudo a faculdade, as universidades têm que promover para a formação pedagógica.
o aproveitamento da formação de experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Sim, se você por acaso já atuou como professor de nível médio, de alguma forma, em alguma medida, há um aproveitamento dessas formações e dessas experiências anteriores. 4. A proteção integral dos direitos da criança e dos adolescentes e o apoio à formação permanente dos profissionais que trata o caput desse artigo para a identificação de maus tratos, de negligência, de violência sexual praticado contra crianças e adolescentes. Então, essa formação pedagógica, essas instituições que vão formar profissionais da educação precisam também trabalhar com essa temática de proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes. E também um apoio à formação permanente, ou seja, é a formação continuada a partir do momento que ele já tem o diplominha na mão, para a identificação desses maus tratos, de negligência, de violência sexual, isso tudo dentro do âmbito das escolas. Continuando, artigo 62, a formação dos docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em cursos de licenciatura plena, admitida como formação, lembra que eu falei que o ensino médio ainda pode? Ó, é admitida como formação mínima para o exercício do magistério da educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. Ainda é admitido que se trabalhe nesse nível médio na modalidade normal para crianças da educação infantil e para crianças do ensino fundamental até o quinto ano. Mas o ideal é que seja, está dizendo aqui, ó, o ideal é que seja superior em licenciatura plena. Parágrafo 1º. A União, o Distrito Federal e os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais do magistério. Isso aqui é uma obrigação legal em que os entes federados precisam sempre fazer essa formação inicial, uma vez que tem que fornecer esses cursos, e também a continuada, essa capacitação para todos os profissionais do magistério. A formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Sim, a gente tem em Minas, por exemplo, a escola de formação, né, que é totalmente à distância e tem diversos cursos lá destinados a essa formação continuada e essa capacitação. Parágrafo 3º, a formação inicial de professores do magistério dará preferência, a palavra é preferência, ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso dos recursos de tecnologias de educação à distância. Hoje essa lógica praticamente inverteu, né? Mas dentro da LDB está assim, ó, preferencialmente para a formação pedagógica de profissionais do magistério, esse ensino presencial. A preferência é essa, havendo também a possibilidade de ter o famoso EAD. Não estou criticando o EAD, não, até porque eu sou formado pelo EAD. Vamos deixar claro aqui. Mas eu estou dizendo que a LDB diz. Parágrafo 3º. Quarto, desculpa, a União, o Distrito Federal e os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Isso aqui é o seguinte: esses mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes, isso, de certa forma, tem sido feito mais pela iniciativa privada do que pelos entes federados, pelo poder público. Porém, a gente não está discutindo a realidade, a gente está estudando para passar, certo? A União, então, precisa adotar esses mecanismos, a União não, todos os entes, desde a União até os municípios, para facilitar o acesso e permanência desses alunos em cursos de formação para docente de nível superior, para que eles atuem na educação básica pública. A gente sabe que há uma possibilidade de defasagem de profissionais, então esses mecanismos facilitadores já estão até previstos aqui na LDB. Parágrafo 5º, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública. Foi basicamente o que disse aqui, mediante o quê? Programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena nas instituições de educação superior. É uma das formas
é um dos mecanismos de facilitação de formação de profissionais do magistério. Parágrafo 6º, o Ministério da Educação poderá, a palavra poderá, estabelecer nota mínima em exame nacional, tanto poderá quem até hoje não conseguiu fazer isso, aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação, o CNE. Então, assim, se algum dia tiver uma nota mínima estipulada para que as pessoas, no exame nacional, um exame tipo o Enem da vida, com a nota mínima para você virar docente, tá previsto aqui. Vai acontecer? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Embora eu vou lá e venho cá, se for analisar, o Enem, por exemplo, ele só dá bolsa para aqueles bolsa, no caso, a partir de 450 pontos. Então, de certa forma, é um modo de oferir os conhecimentos desses profissionais. Só que lá não especifica que é para graduação em formação de docentes, não. Significa que não existe ainda essa nota mínima. Não está regulamentada e eu acredito que nunca existirá. Mas há a possibilidade disso acontecer. Está previsto aqui. E se algum dia acontecer, não está fora da lei, não. Parágrafo 8º, os currículos dos cursos de formação de docentes terão referência, desculpa, à Base Nacional Comum Curricular. Então, esses cursos de formação para docentes, eles vão utilizar a Base Nacional Comum Curricular como referência, uma vez que, a partir de formado, é obrigatório o uso da base na educação. Artigo 62A, formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do artigo 61, far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Para você que não lembra mais qual é o inciso 3 do artigo 61, voltemos a ele. Ó. O inciso 3 é esse daqui. Ó. Só um minutinho, estamos voltando devagarzinho, bonitinho. Eita, cadê? Inciso 3 do artigo 61, esse daqui, ó. Trabalhadores em educação. Nossa, velho. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Esses são os profissionais da educação, certo? Para esses trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área afim, o que pode ser feito? Tá aqui, ó. Onde que está? Sem prejuízo. Estou atrasando aqui, mas é para você não se perder na hora. A formação dos profissionais, desses profissionais, far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Isso significa que há, existe hoje cursos de graduação, que eles chamam de graduação rápida, que são tecnólogos. Então, esses também, de acordo com a área, óbvio, pode atuar como profissional da educação. É só isso que falou aqui. Parágrafo único, garantir-se-á a formação continuada para os profissionais a que se refere o CAPT, todos os profissionais da educação, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos, é aquele que eu acabei de falar aqui, e de pós-graduação. Então, o Estado, quando coloca o trilhas, coloca a escola de formação, ele está nada mais, nada menos do que cumprindo o que se exige na lei. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Então, processo seletivo diferenciado. Mas como não está disciplinado que processo seletivo é esse, eu estou tentando selecionar aqui isso. Como não está disciplinado que tipo de processo seletivo é esse, fica aí, cada estado, cada ente faz esse processo seletivo diferenciado a seu gosto. Continuamos. Terão direito a pleitear o acesso previsto no caput desse artigo. Voltando aqui, só para você entender. Para você, esses professores da rede pública, eles precisam, vamos colocar aqui, eu já dou aula. Isso aqui é o seguinte, eu já dou aula, mas eu tenho formação em nível médio. E eu preciso, é incentivado que eu faça um curso superior. Aí, seja lá, de pedagogia ou licenciatura em qualquer área que seja. Esse
processo seletivo diferenciado, geralmente, algumas faculdades cobram lá uma redação básica, outros nem isso. Às vezes é só traz o currículo mesmo, e esse é o processo seletivo. Não ficou. Quando falou processo seletivo diferenciado, significa que não é um vestibular padrão. Ele já atua. Então, um vestibular mais facilitado. É isso aí. Para você que já é professor da rede pública, mas não tem formação em pedagogia ou licenciatura, formação em curso superior. Em outras palavras, hoje em dia já sabemos muito bem que para qualquer um há processo seletivo simplificado, diferenciado. Então, esse artigo 62b, ele meio que está defasado, mas está aqui. Terão direito de pleitear o acesso previsto, ou seja, esse processo seletivo diferenciado, os professores das redes públicas municipais, estadual e federal que ingressam por concurso público. Tenho, ó, deixando claro, esses em algum momento puderam ser efetivos com o ensino médio. E eles tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Eles não têm nenhum curso de graduação, está lá ensino médio e dando aula, já são efetivos há mais de 3 anos. Eles têm direito a esse processo seletivo diferenciado para ter a sua formação em nível superior. Parágrafo 2º, as instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. Se acontecer, aí a instituição, quando tem mais gente querendo formar em pedagogia ou licenciatura do que eu estou falando daquele grupo, né? Aquele grupo que não tem ensino superior, mas já atua há mais de 3 anos ali como efetivo dentro da rede pública. Se tem muito mais, tem 30 vagas e tem 40 querendo entrar, aí além desse vestibular diferenciado, digamos assim, a faculdade terá que armar outras formas adicionais, critérios adicionais de seleção para admitir essa demanda. Na realidade, a gente sabe muito bem que se tiver 30 vagas, vai ter 15 pessoas querendo. Hoje em dia, isso aqui é quase letra morta, porque praticamente todos já têm formação na, em curso superior, que atuam na rede pública. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por curso de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Então, olha só, como o texto é antigo, eles estão dando preferência para esses conteúdos aqui, para esses componentes curriculares. Esses vêm primeiro, tá? Tem lá o concurso, mas você quer fazer o quê? Não, eu quero fazer arte. Tá. E você, matemática? Então, se tem vaga para um só, o de arte dançou, matemática está na frente. Eu quero fazer física, beleza. Não, então tá bom. E eu quero fazer, sei lá, geografia. Opa, não tem geografia aqui entre as prioridades, não. A prioridade é para física. Então, só tem uma vaga e tem dois querendo e um é para geografia, dançou de geografia. É isso que está dizendo aqui, né? Também, isso aqui é letra morta, pessoal. Isso é só para você não cair em pegadinha de concurso. Porque cai um negócio desse lá na questão, você pensa, é lógico que está errado. Não tá. Segundo a LDB, tá essa preferência. Dará-se prioridade quem optar por esses cursos aqui. No caso de, isso aqui é uma possibilidade. Tem lá 40 vagas, 30 vagas, 40 candidatos. Aí essa é uma das formas diferenciadas de seleção. Aí os 40 lá conseguiram, dentro daqueles critérios que eu já falei, já atuam, não tem licenciatura, estão ali trabalhando em nível médio na rede pública. Aí 40 precisa dessas vagas. 30 vagas. 10 vão ficar de fora. E aí? Aí uma das formas de seleção é ver quais são os conteúdos que eles estão ali querendo participar. E se faz parte desse rol aqui, você está tendo a prioridade segundo a LDB. É justo isso? Não, mas está aqui. Para o nosso concurso, o que importa é isso. Vai acontecer essa situação? Daqui para frente, quase impossível. Continuamos. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão. Então, as universidades, elas precisam manter, de uma forma geral, tá? Cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior,
destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Esse curso normal superior, ele praticamente acabou, uma vez que ele só servia para trabalhar como docente da educação infantil e das primeiras séries do ensino fundamental. Hoje a pedagogia faz isso e mais uma caralhada de coisas, como vocês viram lá em cima. Letra morta também. Só significa que tem que ter. As universidades, os institutos superiores precisam manter isso aqui, mesmo não tendo demanda. Talvez se não tiver demanda nenhuma, aí sim, isso aqui pode ser trocado, obviamente, e é. Hoje em dia é trocado, esse texto é antigo. Na época, normal superior era padrão. Hoje em dia, pedagogia fazia uma coisa, normal superior fazia outra. A pedagogia hoje faz tudo. Então, letra morta praticamente. Programas de formação, mas eles não vão tirando, tá? Eles vão deixando aqui, vão deixando. Incluir, sim, tirar já não é tão simples. Outra coisa que os institutos precisam manter, segundo a LDB, isso aqui raramente é cobrado, tá, gente? Deixando claro aqui para vocês. Programas de formação pedagógica para professores portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Isso aqui tem, é normal, tá? Complementação pedagógica precisa existir. Outra coisa que precisa existir, programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. Então, sim, também tem. Hoje há diversos cursos de pós-graduação na área pedagógica. Então, isso existe. Tem que ter. É obrigado a ter. Artigo 64. A formação de profissionais da educação para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia. Viu? Ó, pedagogia cobre tudo. Ou em nível de pós-graduação. Aí, por isso que muitas vezes algum profissional vai trabalhar como especialista da educação, que é supervisão e orientação, e ele não tem formação em pedagogia, mas ele tem pós-graduação nessa área. Então ele pode, porque está equiparado tanto a pedagogia quanto o nível de pós-graduação na área afim pode ser utilizada nessa área de administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, a critério da instituição de ensino garantida nessa formação, a base comum nacional. Então essa formação precisa existir, os institutos precisam manter isso. E a partir desse texto, de outros textos, de outras resoluções, pedagogia, então, pega tudo isso aqui, ó. Vamos lá. Administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação para a educação básica. E ainda docência para educação infantil e para ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. Artigo 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de no mínimo 300 horas. Isso aqui significa que aquele estágio para você virar professor tem que ter no mínimo 300 horas. Então, alguns cursos dão formação dupla, por exemplo, letras, português e inglês. Aí, obrigatoriamente, você tem que ter 600 horas ali, porque são dois diplomas. É um papel só que te dá formação para duas áreas diferentes. Então, dois diplomas. Agora, eu estou fazendo geografia, somente geografia, tem que ter no mínimo 300 horas de estágio supervisionado. Aqui não está falando estágio, professor, mas é a mesma coisa. Aqui está dizendo o seguinte, ó, prática de ensino. Prática de ensino é trabalhar dentro da unidade de ensino. Estágio supervisionado. A preparação, então, grava isso, são 300 horas. Obrigatório. É no mínimo 300 horas. Artigo 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á a nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, para você dar aulas para o magistério em nível superior nas faculdades, você precisa ter, no mínimo, pós-graduação, mas prioritariamente mestrado e doutorado. Parágrafo único, notório saber, aquele que nós falamos lá, para curso técnico. Hoje em dia, inclusive no ensino médio, é aceitável o notório saber até na educação básica. Isso é uma das coisas que criou assim, polêmicas. O notório saber, ele é reconhecido. O profissional com notório saber, ele é reconhecido como profissional da educação, se ele atua em área afim. Esse notório saber, reconhecido por universidade, com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, o notório saber, ele também é aceito como formador de profissional da educação. Se ele é reconhecido pelo meio acadêmico, ele substitui até o título de doutorado. É isso que está dizendo. O notório saber é muito subjetivo, né? Mas está aqui no texto. Vamos embora. Os sistemas de ensino
promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, é o seguinte: sistema de ensino, a gente já sabe, isso é um sistema federal, estadual, distrital e municipal. Eles são obrigados a ter plano de carreira para os profissionais da educação. É isso aqui que está dizendo, promover a valorização dos profissionais da educação. Essa valorização, entre aspas, ela é garantida com esses planos de carreira do magistério. Então, quando o Estado de Minas tem o plano de carreira, que inclusive você só sobe de 2 em 2 no grau e de 5 em 5 no nível, isso quando não há atrasos, isso eles não fazem porque eles gostam de você, querido professor, não. Eles fazem porque são obrigados por lei. Então tem que existir. Outra coisa, ele só existe para efetivo. É injusto? É. O cara trabalha 10, 15 anos como contratado, contrato precário, a experiência dele não é valorizada e ele não tem plano de carreira, ele não tem nenhum tipo de aumento. Ele sempre se manterá como nível 1 na carreira. E o que é garantido, então? O que é necessário? O que os sistemas de ensino precisam garantir para o profissional da educação? Primeiro, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Então, os concursos da área da educação têm que ter essas duas possibilidades, provas e títulos. Do contrário, esse concurso é anulado. Mas eles já sabem que é obrigado a ter, então, sim. Ingresso, mas e os contratados não entram exclusivamente, não. Aí é outra situação de necessidade pública, tá? Quando não é possível de forma nenhuma preencher um cargo por concurso público, aí contrata-se. Em Minas essa lógica está invertida, eu sei, mas sabemos que para ser efetivo tem que ter ingresso exclusivo por concurso público. Isso vale porque, do contrário, alguns municípios iam fazer a mal festa. E aí, essa introdução no sistema por meio de concurso público, ela é exigência tanto da Constituição quanto da LDB. O nosso querido ex-governador fez uma lei chamada Lei 100, que efetivava as pessoas sem essa entrada por meio de provas e títulos. Isso deu o que falar, a ponto de, uma vez que era inconstitucional, caiu, prejudicou-se muitas pessoas nesse processo. 2. Outra forma de valorização do profissional da educação é o aperfeiçoamento profissional continuado, ou seja, formação continuada, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. É o seguinte, dependendo da situação, tem todo o regramento, o regulamento para tratar disso, mas alguém pode estudar, continuando recebendo seus vencimentos, desde que esse estudo seja para aprimoramento daquela área que ele atua. Mas não é tão simples assim não, mas tem que ter. Mas é muito difícil de entrar nesse requisito aqui. Com licenciamento periódico remunerado, é bem raro de se ver, mas há esse instituto aqui. Piso salarial profissional, tem que haver. Em Minas existe o piso proporcional, uma vez que a legislação mineira diz que o piso está em cima de 24 horas, e como a lei nacional diz que pode ser calculado em 40 horas, há esse conflito. O Zema já entrou até com forma de anular isso, dizendo que é inconstitucional. Não vem ao caso. Ele judicializou justamente para não ter que pagar o piso em cima de 24 horas. Não vem ao caso, tá? Não vem ao caso. Mas tem que ter piso salarial. E há. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Então, quando você. Avaliação do desempenho, a gente já sabe que são aquelas avaliações que o efetivo passa por meio de uma comissão, tudo certinho. E também habilitação e tempo, progressão na carreira de acordo com o tempo. Significa o quê? Você vai subindo de grau e de nível, o seu salário vai subindo de acordo com a sua avaliação de desempenho. E, claro, se você tem lá uma pós-graduação, você sobe de nível depois de um determinado tempo. Se você está lá há 2, 3 anos, você vai subindo de grau depois de um tempo, de acordo com as suas avaliações, que precisam ser acima de 70 pontos. Período reservado para estudos, planejamento e avaliação, desculpa, na carga de trabalho. Isso aqui é um módulo, tem que existir um módulo. A gente trabalha 16 em Minas, 16 horas de docência nas aulas, dentro de sala,
E as 8 horas extras são dedicadas a esse período reservado a estudos, planejamento e avaliação. Chamamos então de módulo, né? Temos também condições adequadas de trabalho. Isso aqui, óbvio, para todos os trabalhadores precisa existir. Isso aqui é garantido, é obrigatório o sistema de ensino garantir esses itens aqui, ó. Você pode ficar tranquilo, você grava isso aqui na sua mente, bonitinho. Se perguntar se o sistema de ensino precisa garantir isso aos profissionais da educação, você vai responder que sim. E se colocar qualquer coisa diferente disso, sei lá, cafezinho garantido toda manhã, não tá aqui não. Então é não. Brincadeira. Parágrafo 1º, a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério nos termos das normas de cada sistema de ensino. Então, sim, você tem experiência docente, e óbvio que é um requisito importante para você atuar como profissional, com função do magistério. Parágrafo 2º, para efeito no disposto do artigo 5º do parágrafo 5º do artigo 40, a gente nem vai voltar lá, e no 8º inciso 8º do artigo 201 da Constituição, são consideradas funções do magistério as exercidas por os profissionais, professores e especialistas, desculpa, olha só, aqui nesse parágrafo 2º está dizendo o seguinte: para você ser considerado, então, profissional do magistério, da educação, você precisa fazer parte desse rol aqui, ó, professores especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento da educação básica em diversos níveis e modalidades, incluída além do exercício da docência, a de direção da unidade escolar e de coordenação, assessoramento pedagógico. Em outras palavras, assessoramento pedagógico. Em outras palavras, todos que atuam dentro da unidade escolar básica são, sim, considerados profissionais do magistério. Ah, mas profissionais do magistério, como assim? Nós não estamos. Todos, desculpa, eu exagerei no todos, tá? O todos que eu quero dizer é o seguinte: não é só quem está dentro da sala. Se tem alguém na parte administrativa, ele é considerado profissional. A função dele também é considerada. O especialista também, aquele que o pedagogo, o orientador, também é. Aí vamos colocar um inspetor, que quando atuando ali dentro, também. O diretor, o vice-diretor, o bibliotecário, todos esses são profissionais que atuam com funções de magistério. A União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração dos concursos públicos para provimento de cargos de profissionais da educação. Então, isso aqui é letra que não faz parte do nosso estudo. Finalizamos, então, os profissionais da educação. A gente volta para finalizar a LDB na próxima aula. E fiquem atentos que a próxima aula ela é um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais de informações técnicas, mas, por outro lado, cai menos nas provas. Você vai prestar atenção na aula, dar mais uma lida posteriormente, e tudo bem, não precisa sofrer tanto, porque a não ser que você vá fazer para ATB, assistente técnico de educação básica, essa parte não é tão cobrada. Agora, para você que vai fazer ATB, eu sugiro que dê uma olhada no vídeo, leia uma ou duas vezes a mais esse texto dos recursos financeiros. Então, por enquanto é isso. Até mais. Um abraço.